Parashat Devarim. Shabbat Shalom! Estamos de volta aqui no nosso canal, este espaço reservado para os Yehudi e israelitas que têm o testemunho de Yeshua, o Mashiach de Israel. Eu sou a Moreh Hayá. Vamos estudar a Parashat Hashavua, a Parashat Devarim. Devarim significa palavras. Baruch Hashem. Hoje vamos nos ater para um assunto muito importante que está ligado a Parashat Devarim, que é o assunto concernente a recebermos um feedback do Eterno quando pedimos a Ele, sermos atendidos em nossas preces pelo Eterno, né? Nós vemos que Moshe Rabbeinu, ele vai fazer uma censura às ações do povo, né? No início desta parasha. E isso está ligado à postura incorreta do povo concernente ao Eterno. Quando eles pedem algo ao Eterno, eles estão focando da maneira errada e nisso não recebem. Aqui ele vai trazer a questão do povo pedir água, do povo pedir carne, do povo pedir para voltar para Mitzrayim. Coisas que aconteceu através das reclamações do povo durante os 40 anos que rodearam o deserto, sentenciados pela luz. À medida que nós fazemos uma conexão que é agressiva com a luz do Eterno, aquilo vai refletir para nós uma sombra de morte. O livro de Devarim, ele vai trazer a revelação da fisicalidade. Na Torá temos 5 livros. O livro de Bereshit está ligado à emanação do Eterno no mundo de Atzilut. O livro de Shemot, nomes, que está ligado à emanação do nível de Beriá, o mundo da criação. O livro de Vaikra, Levítico, que está relacionado aos mundos de Yetzirah, o mundo da formação, onde ali nós vemos como é descrito o trabalho dos sacerdotes no Mishkan, toda esta conexão do Vav, tudo ali em Vaikra. E por fim, temos o livro de Bamidbar e Devarim. O livro de Bamidbar e Devarim está ligado, então, a essa receptividade dos mundos, dos Olamot, de Yetzirah e Malchut. Devarim sendo a manifestação física da Torá Sagrada. Devarim, que significa palavras, são os 37 últimos dias de vida de Moshe Rabbeinu, onde Moshe profere um enorme discurso. O discurso de Moshe, que é a repetição da própria Torá. Isso foi registrado como o último livro, ou seja, é a revelação final. Baruch Hashem. O Eterno, ele nos ama, independente da forma que nós conseguimos entender e compreender o amor dele. O amor do Eterno é perfeito. O Eterno é perfeito em tudo que ele faz. E por que muitas vezes a gente pede ao Eterno diversas coisas? Por exemplo, dinheiro, saúde, trabalho, qualquer coisa que a gente tenha falta, necessidade e que nos direcionamos à luz do Eterno pedindo a Ele e nós, por vezes, não recebemos a atenção dEle no sentido de Ele nos responder de acordo com o que nós precisamos ou de acordo com o que nós pedimos a Ele. O que acontece? Já que o Eterno é amor, por isso que hoje nós vamos nos voltar para um conceito muito importante de que o tempo está ligado à misericórdia. Já falei aqui no canal várias vezes com vocês que a questão da graça, a misericórdia é revelada nesse mundo através do tempo que Deus nos dá entre a ação e a recepção da consequência daquela ação que praticamos, sendo ela boa ou má. Por exemplo, quando alguém rouba, existe uma reação tanto espiritual quanto física para o roubo. A misericórdia do Eterno, quanto mais ela é plena na vida do indivíduo, mais tempo aquela pessoa recebe antes de ser punido pelo roubo. Tanto tempo espiritualmente falando, quanto tempo na fisicalidade. Para as ações para o bem, também acontece a mesma coisa. A misericórdia vai funcionar quando nós temos uma ação para o bem com um tempo estendido. O que isso quer dizer?
Quando o indivíduo age para o bem, e existe então um tempo de misericórdia entre a ação e a recepção da paga pelo bem que essa pessoa fez. Este tempo, ele funciona para o bem no seguinte: a pessoa precisa de um tempo para estar preparado, suficiente para ser um vaso apropriado para receber a bênção daquela ação para o bem. Porque já estudamos aqui no canal e vou voltar a repetir. Algo que eu faço nesse mundo físico que parece pequeno, quando ele é reverberado para os mundos espirituais, isso toma uma proporção muito ampliada. Ou seja, quando eu pratico algo bom, uma mitzvot, algo para o bem, uma ação para o bem, isso tem uma ampliação muito grande na minha recepção. Ou seja, eu vou receber um pagamento pelo aquele bem que eu fiz muito grande, muito além do que eu fiz. Ou seja, eu doei uma moeda para tzedakah. Aquilo no mundo espiritual vai reverberar com milhões, milhares de moedas. E muitas vezes eu não tenho um vaso que é suficiente para receber toda essa amplitude de bênçãos. Nisso o Eterno nos dá um tempo de misericórdia. Qual é o tempo de misericórdia? Passar todo o processo da fiscalidade e entrarmos no Olam Abá. No Olam Abá receberemos todas as bênçãos, todas as pagas de todas as ações para o bem que fazemos. Porque neste mundo físico não existe um vaso suficiente para receber tanta bênção que é a plantação do bem, da ação para o bem. E olha como a misericórdia do Eterno é grande para com as ações más que fazemos. Ele deixa que neste mundo físico mesmo passamos por aflições, para que a aflição que nós temos aqui, né, como no vídeo anterior eu falei, quanto pode ser uma aflição aparentemente pequena, mas que reverbera para os mundos espirituais como algo muito grande e poupa o indivíduo do Guéinam, poupa o indivíduo de aflições no mundo espiritual. Baruch Hashem. Nisso nós vemos que tudo é baseado no amor do Eterno. Contudo, o nosso Mashiach, Yeshua, ele nos diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. E nisso vamos entrar neste assunto. Como recebermos, nem que seja pequenas dádivas do Eterno neste mundo físico? Aprendendo a pedir da maneira correta. Como então iremos pedir ao Eterno para recebermos as dádivas? Existe um conceito muito importante que precisamos ter em mente. Vou escrever aqui para vocês o nome deste conceito, que é algo que toda pessoa deve fazer, toda pessoa deve produzir por si só. Isso o Eterno não produz em nós. É a única coisa que somente nós podemos produzir em favor do Eterno. O nome disso é Irat. Irat significa temor. Irat. Yud, Hirik, Resh, Kamet, Tav, Irat. Irat Hashem é entendido como temor ao Eterno. Isso é uma atitude onde o ser humano, a criatura, produz uma ação de volta, de retorno à luz. E desta forma, através do Irat, do temor, o Eterno utiliza este caminho criado por nós mesmos para derramar as suas respostas, aquilo que nós esperamos, os pedidos atendidos. Baruch Hashem. Existe o Irat, que é a representação do Irat da parte mais baixa de nossa alma, que é a Nefesh. Este Irat está ligado ao medo. Geralmente a pessoa inicia o seu caminho de Irat, de temor ao Eterno, por esta faceta, a faceta do medo. Contudo, o medo, ele é algo negativo. O medo, a gente sabe que ele é o averso do amor. Então, o medo, por ele ser negativo, ele pode atrair clipot. Ele pode ser um início para nós aprendermos a termos temor ao Eterno. Mas nós não podemos ficar presos ao medo. Ou seja, eu não vou servir ao Eterno para não passar por aflição na vida e não perder minha alma no Guéinam. Eu vou servir ao Eterno porque se eu não cumprir o Shabbat,
vai vir corte de alma e eu vou morrer cedo. Entende? Então você, quando está nestes pensamentos ligados ao medo, ou seja, quando a nossa consciência de irado, de temor, apenas está associada ao medo, isso vai atrair para nós, isso vai atrair para nós sofrimento, vai atrair para nós desgosto. Não é algo que flui com amor, com felicidade. Entende? Então a gente tem que passar do irado pelo medo para o irado por admiração ao eterno. Como que eu vou migrar do medo para a admiração? Aprendendo a ter consciência de que o eterno é tudo en od milevador. Não há nada a não ser ele. Quando eu compreendo que por trás daquilo que eu preciso, vou dar um exemplo, por trás do dinheiro que eu necessito, existe uma luz, uma chefa, uma centelha da luz divina. O próprio Deus, ele está por trás desta brachá. Eu vou ter mais apreciação pelo eterno. Muitas vezes a gente separa as coisas de Deus. Então a gente não aprecia o eterno por isso. Como, por exemplo, o meu prazer, ele deve estar associado ao eterno. Quando eu tenho um prazer dissociado à luz divina, eu não consigo admirar o eterno. Eu começo a admirar coisas vãs. Por quê? Porque só existe vida, só existe en od milevador, isso quer dizer que só existe ele. Só existe qualquer coisa que você consegue visualizar, sentir, ouvir e imaginar que seja vinda dele, que ele esteja dentro daquilo, que ele formou, que ele criou, que ele faz funcionar, que o seu respirar é através da conexão com ele. Ou seja, Deus é tudo. Deus é o dinheiro que você tanto quer. Deus é a sua família que você tanto quer. Deus é o alimento que sacia sua fome. Deus é a água que mata a tua sede. Deus é o calor que te aquece no frio. Deus é a roupa quente e macia que te abraça. Deus é tudo. Baruch Hashem. Quando a gente começar a associar o prazer da nossa alma, a felicidade de tudo que está à nossa volta ao eterno, então nós começaremos a amá-lo de verdade e termos o temor verdadeiro por ele, que é a admiração, o respeito. Vou dar um exemplo bem simples de entender. Vamos supor que o indivíduo tem uma mãe que esteja idosa, muito idosa e já enfraquecida. E o indivíduo está diante de sua mãe e alguém diz a ele: bata em sua mãe. É uma coisa tão intrínseca dentro do ser humano. Eu digo uma pessoa normal, eu não digo filho da serpente, Baruch Hashem, porque filho da serpente bateria na mãe. Mas estamos falando de israelitas. Então, uma pessoa, né, com o seu íntimo natural, ela não conceberia essa ação. Por quê? Pelo mínimo respeito pela mãe. Entende? Então, esse respeito natural, é isso que eu estou falando. A gente tem que ter irata a Deus com essa naturalidade, com essa... É tão simples de compreender. Eu nunca poderia bater no rosto da minha mãe idosa que está enfraquecida. E ainda mais, pense, se essa mãe está necessitada de se alimentar e ela não tem como fazer o alimento. Então, é uma coisa tão natural. Eu tenho que dar comida para minha mãe. Isso é natural, ou seja, é um respeito, uma admiração simples e natural do ser humano normal. Vamos colocar aqui, né? Assim seria o meu sentimento quanto ao eterno. Tem que fluir naturalmente um respeito, uma admiração. Não pode ser forçado. Não pode ser uma troca. Tipo, tu me dá dinheiro que eu te dou a reza. Tu me dá família, uma alma gêmea que eu te dou. Eu boto o tefilim. Entende? É algo que, quando eu faço para Deus uma ação boa, uma ação de mitzvot, é natural, é algo que eu tenho que fazer porque é Deus. É a mesma coisa, eu tenho que alimentar minha mãe porque é minha mãe.
Eu não posso bater na minha mãe porque ela é minha mãe. E ainda posso chegar num patamar mais elevado com o Eterno. Eu tenho que abraçar minha mãe que está com saudade de mim, porque é normal, é minha mãe. Eu tenho que ser receptiva à minha mãe. Eu tenho que amar ao Eterno. Eu tenho que abraçá-lo. Eu tenho que admirá-lo. Eu tenho que desejá-lo. Este nível de Yirat Hashem cria uma conexão segura entre a criatura e o Criador. E mediante esta conexão, as bênçãos, as preces serão atendidas neste corredor, sabendo que existe o tempo de misericórdia. Por quê? Porque o Eterno, ele sabe quando nós estamos preparados para tal. Tipo, às vezes a pessoa ainda não encontrou sua alma gêmea e ela fica focada na falta. Eu preciso, e não foca na divindade. Como é isso? Com a alma gêmea é um pacote completo. Vem Deus. Qual é o Deus, a divindade que está junto com a alma gêmea? Saber lidar com o outro, saber receber o outro, saber amar o outro, deixar que o outro te ame, respeitar o tempo do outro, saber conviver. Muitas vezes Deus ainda não deu a alma gêmea para o indivíduo, porque o indivíduo, quando receber a alma gêmea, não vai saber lidar com a alma gêmea, vai perder, vai divorciar, vai sofrer. Porque ainda não amadureceu o suficiente para poder conviver com a pessoa que é sua alma gêmea. O Eterno, ele controla o tempo. Ele sabe o que acontece agora. Ele sabe o que acontece daqui a um pouco. Nós só vimos o agora. Estamos tapados. Assim como este povo que Moshe Rabbeinu chamava a atenção deles. Vocês, por vezes, pirraçam o Eterno. Vocês, por vezes, atormentam o Eterno com a rebeldia de vocês. Vocês precisam construir um vaso de Yirat, um vaso de temor. Assim como nós fazemos todas as rezas, dizemos o quê? Em temor amoroso, em amor temeroso. Ou seja, esta é a chave, o temor e o amor. Hashem. Precisamos amar Hashem. Hashem está em tudo. Tudo é Hashem. Não podemos pedir para Hashem as coisas em separado. Temos que visualizar Hashem em tudo. Ou seja, se eu ganho de Hashem algo da fiscalidade, como por exemplo, uma roupa, vou dar um exemplo. Eu tenho que pedir a Hashem essa roupa para engrandecer a Ele. Sempre tenho que ver o lado da divindade da roupa. Eu nunca posso pedir para Hashem algo separado dele. Por isso que nós não recebemos, porque fazemos esta separação. Devarim, palavras, vem nos trazer. Precisamos unir o físico com o espiritual. Porque Devarim é a manifestação em Malchut. Malchut não tem luz própria. Precisamos trazer a luz de Deus para Malchut. Ou seja, precisamos daqui para frente, claro que é o tempo todo, mas daqui para frente ainda mais, unir o espiritual ao físico, fazermos a união dos mundos, para que possamos então fazer a redenção de Malchut. Baruch Hashem. Moshe Rabbeinu fez esse discurso 37 dias antes de sua morte. 3 e 7, 10. 10 Yud, plenitude. Baruch Hashem. Estamos agora, a partir desta semana, entrando nos 7 Shabbatot de consolo. Nós iremos então pedir as misericórdias do Eterno. Entraremos no mês de Elul, logo há 15 dias. Estaremos em Selichot, em petições. E esta consciência é necessária para obtermos sucesso na Selichot. Pedidos de perdão. Não adianta nós pedir perdão egoicamente. Pedirmos a Deus para um benefício, olhando apenas para a fisicalidade, de não estarmos doentes fisicamente, de não perdermos nossas finanças, de recebermos então carinho e apreciação dos outros aqui na terra. Nós temos que unir o Malchut ao espiritual. Nós temos que fazer esse abraço, o abraço de santidade do físico com o espiritual. Baruch Hashem. Porque quando nós focamos apenas no físico, o físico, como a Malchut não tem luz própria, será vazio. É
como uma pessoa que deseja tanto ganhar na loteria e quando ganha, pouco tempo depois se suicida, né? Pouco tempo depois, antes de se suicidar, larga sua família, faz tudo errado, joga tudo fora, enche de dívida. Não tem prazer no dinheiro que recebeu. Por quê? Porque o vaso não teve um processo de construção, não teve um sentido de trazer a divindade para dentro da fiscalidade. Baruch Hashem. Ficamos por aqui no ensino de Devarim. Baruch Hashem. Peço a vocês que deixem um like no vídeo, compartilhe esta Torá com outras pessoas que estão no caminho de Teshuvá. Que o Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom. Lehitraot. Kol hatovim lekulam.